E aí, pessoal, bora resolver um caso clínico que, olha, pode chegar a qualquer momento aí no seu plantão. Então, foco total aqui comigo, porque cada detalhe vai fazer uma diferença gigantesca no final. Se imagina na cena, você tá lá, no meio do plantão, e chega essa paciente, 48 anos, dor no peito e já com história de desmaio. E aí? Bate aquele frio na barriga, né? Por onde a gente começa a pensar, o que a gente faz primeiro? Vamos mergulhar nesse caso juntos. Ok, o primeiro passo, e o mais importante de todos, é sempre ouvir o paciente. A história que essa mulher vai contar pra gente é a nossa primeira grande fonte de pistas. É aqui que o jogo começa. Então, vamos lá. O que a gente tem? Mulher, 48 anos. Ela fala de uma dor torácica que ela mesma descreve como atípica, sabe? Não é aquela dor de livro clássica. E isso já tem 3 semanas. O que realmente acende o alerta. 2 síncopes, 2 desmaios nesse período. E para completar o combo, ela sente palpitações de vez em quando e um cansaço que não passa. Eita, que quebra-cabeça, hein? O que essa combinação de sintomas já começa a te dizer? Certo, agora vamos para os sinais vitais, o nosso termômetro inicial. Dá uma olhada nesses números. Frequência respiratória, tá ok. Saturação também, mas olha isso. Pressão arterial de 90/60 e uma frequência cardíaca de 48. São esses dois valores, gente. A chave do nosso raciocínio a partir de agora tá nele. Então, esse é o ponto. A paciente está hipotensa e bradicárdica ao mesmo tempo. Essa combinação é um sinal clássico, um alarme vermelho piscando de instabilidade hemodinâmica. O que isso quer dizer na prática? Que o coração dela não está conseguindo bombear o sangue com a força e nem na velocidade que o corpo precisa. E isso, pessoal, é grave, muito grave. Beleza. Já temos a história da doença atual e os sinais vitais gritando perigo. Agora, a gente precisa cavar mais fundo. Vamos investigar o histórico dessa paciente para ver se a gente consegue conectar as peças desse quebra-cabeça. E é aqui que o caso fica ainda mais sério. Ela é hipertensa, tem hipotiroidismo que não trata direito, mas o que realmente salta aos olhos é a história familiar. A mãe com miocardiopatia e principalmente o pai que infartou com apenas 56 anos. Isso é um fator de risco enorme. E aqui vem uma lição de ouro para o plantão. Nem todo paciente grave vai ter um exame físico cheio de achados. Na nossa paciente, a única coisa que a gente nota é uma palidez, uma leve palidez. Isso só mostra o quanto a gente precisa confiar nos exames complementares para achar a resposta. Então, vamos juntar tudo. Paciente instável, com desmaios e uma história familiar para doença cardíaca que é pesadíssima. Qual é o primeiríssimo exame que vem na sua cabeça? Aquele que você tem que pedir para ontem. Pensa aí. Se você falou eletrocardiograma, você está no caminho certíssimo. E agora chegou a hora da verdade. Os exames chegaram e eles vão com certeza definir o rumo desse caso. Vamos ver o que o eletro e os exames de sangue dessa paciente estão contando pra gente. E olha, esse eletro é de cair o queixo. A gente tem um BAV de primeiro grau com um PR bem alargado, ou seja, o sinal elétrico está demorando uma eternidade para passar dos átrios para os ventrículos. Tem ondas Q patológicas que são como uma cicatriz elétrica de um infarto que já aconteceu. A bradicardia com causas, tá aí a explicação para os desmaios dela, e ainda por cima um bloqueio de ramo direito que aparece e some. Esse eletro tá gritando que tanto a fiação quanto a estrutura desse coração estão com problemas seríssimos. E não é só o eletro, olha esse BNP, 450. O normal é ser menos de 100. E o que um BNP tão alto assim nos diz? Que os ventrículos do coração dela estão esticados, sofrendo uma pressão e um estresse absurdos para conseguir trabalhar. É um sinal claríssimo de sobrecarga. E aqui, pessoal, tá a grande armadilha do caso. A pegadinha que derruba muito médico no plantão. A troponina veio normal. Muita gente ia olhar para isso e pensar, ufa, não é problema coronariano agudo, certo? Errado. O BNP lá nas alturas mostra que o coração está sim em sofrimento, só que um sofrimento crônico. Lembrem disso, troponina normal não exclui doença grave. E antes da gente dar o checkmate nesse diagnóstico, uma pausa rapidinha para uma dica importante. Se você curte destravar casos clínicos como este e quer estar com raciocínio afiado, se liga. São as últimas horas para pegar o app MedBello num precinho de fim de ano. Com o cupom Natal Médio, o primeiro mês cai de R$ 59 para só R$ 19. Lá você encontra provas, muito mais casos clínicos, pode desafiar a galera, é perfeito para você não cair em armadilhas como essa do nosso caso. Então não perde tempo, garante o seu, o link tá na bio. Ok, recado dado, bora voltar para o nosso caso. Com todos esses exames e a história completa na mão, qual é o nosso diagnóstico?
Vamos amarrar todas as pontas agora. Mas antes de cravar o diagnóstico, vamos só revisar as armadilhas para nunca mais esquecer. Primeiro, a síncope aqui é cardiogênica, ponto. É por causa dos bloqueios, da bradicardia. Segundo, nunca, jamais subestime uma dor torácica, mesmo que o paciente chame de atípica. E terceiro, a mais importante, troponina normal não significa coração saudável. Juntando tudo isso, o diagnóstico mais provável aqui é cardiopatia isquêmica. O que é isso na prática? Significa que a falta crônica de sangue e oxigênio no músculo do coração, provavelmente por uma artéria coronária doente, já causou um dano permanente. E esse dano se manifesta agora como problema elétrico, que são os bloqueios que a gente viu, e como problema mecânico, que é a falha do coração em bombear o sangue direito. E para a gente fechar esse caso com chave de ouro, vamos ver as lições mais importantes que ele nos deixa e entender por que, num caso como esse, cada minuto realmente conta. Essa linha do tempo aqui é bem assustadora, mas é a realidade. Se nada for feito em questão de poucos plantões, as síncopes continuam, o bloqueio piora, a insuficiência cardíaca se instala de vez e a paciente evolui para choque e óbito. O nosso diagnóstico rápido é o que muda completamente esse destino trágico. E o ecocardiograma, claro, vem para confirmar tudo o que a gente pensou. A fração de ejeção, que é a medida da força de contração do coração, está em apenas 45%. Isso é a prova concreta da disfunção mecânica, da falha da bomba que a gente já suspeitava. Então, o que você tem que levar no bolso para o seu próximo plantão? Primeiro, sempre valorize a história familiar. Segundo, bradicardia mais hipotensão é igual a instabilidade grave até que se prove o contrário. Terceiro, o ECG é o seu melhor amigo na investigação de dor torácica. E quarto, cuidado com a armadilha da troponina normal. Esses pontos salvam vidas. E agora, para fechar, a pergunta que fica. O diagnóstico está na sua mão. A paciente está aí na sua frente, instável. Qual seria a sua primeira atitude, a sua conduta imediata para tentar estabilizar essa paciente e começar a reverter esse quadro gravíssimo? Pensa aí e deixa nos comentários. Quero ver o que vocês fariam.